Saudações, meus amigos militares, minhas amigas militares, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A nossa live está começando um pouquinho de atraso, 10 minutinhos, isso faz parte do repertório. Sejam bem-vindos, você que vai participar aí, que está estudando para a seleção de ingresso ao curso de habilitação a oficial, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiro. Meus subtenentes, eu estou guiando aqui, estamos guiando num trabalho que nós estamos fazendo, cerca de 100 subtenentes. Estamos guiando para essa prova também. Você que não conhece o projeto do Moral, o XO 2021 CE, procure o professor Ayrton Moral para a gente conversar. Ainda dá tempo você entrar nessa jornada, tá? Mas rapidinho, o subtenente Josué já está com a gente, subtenente Vieira, os meus amigos militares, subtenente Maria, que bom tê-la aqui, minha amiga. Um forte abraço. Subtenente Conservadora, lá vem um bocado de subtenente aparecendo. A nossa sala de aula, ela já está crescendo, ela já está criando, já está pegando número e isso é muito bom. O que eu guardei para vocês hoje é muito especial. Eu fui lá no material de legislação militar e peguei algumas questões para a gente abordar aqui. Deixa eu ver quantas questões são. Interessante, ó. Começa a dar 2, ó. Legal, bacana. Então nós temos, na verdade, 7 questões para a gente debater. Meu amigo Wagner, grande sargento Borges, nosso vice-presidente da maior associação, uma associação que não só cresce em número de associados, mas também cresce em modernidade, também cresce em parcerias, também cresce em boas perspectivas para o futuro. Isso é muito bom. A tela está verde. Subtenente Vieira, dê uma olhadinha se não é o seu celular. E se está muito verde é bom, é que está áspera. Esperança, Subpaiva, seja bem-vindo também aqui, é muita gente boa entrando. Meu amigo Samu, como é que é aqui? Acho que é Samuel, é isso mesmo. Eduardo também está aqui com a gente, forte abraço. Salomão, grande Salomão, salve, salve, meu amigo, forte abraço. Ministério Continência, melhorou, então tá ótimo. Se melhorou, tá bom demais. Todo mundo pronto? O presidente Elisiano está mandando um abraço. Ô, coisa boa. Subtenente Elisiano, forte abraço, subtenente Elisiano Queiroz, nosso presidente da associação. O presidente do conselho também está aqui, o presidente, que é o subtenente Josué, também está aqui com a gente. Isso é muito bom, essa moçada toda aí estudando com qualidade para chegar lá, tá? Agora ficou normal, moral. Ótimo, meu amigo Vieira. Ótimo, ótimo, ótimo. Tiago Santos melhorou, tá dizendo também. Avelino também está aqui com a gente, o Édipo Bastos. Isso é muito bom. Então vamos fazer o seguinte, prontos para começar a nossa caminhada. Eu selecionei alguns temas, tá? Lógico que a prova vai ser de múltipla escolha. E aí, pra gente poder ter uma aula de apenas 1 hora, mas com bastante eficiência, eu escolhi alguns tópicos para a gente conversar. Vou já adiantando para vocês, eu estou me colocando à disposição mais uma vez da maior associação do estado do Ceará e uma das maiores do Norte e Nordeste, está entre as maiores, entre a Norte e Nordeste, a maior do país também. Então já estou me colocando à disposição de trazer para vocês uma aula dos principais artigos do Código, dos principais artigos do Estatuto e principais artigos da Lei de Promoção. Trazer todo mundo para cá para estudar. Essa é a nossa intenção. Avisa todo mundo, tá? Que a Aspra está fazendo esse tipo de live, esse tipo de ação para trazer todo mundo para universalizar o conhecimento. O que nós queremos aqui é que os senhores e as senhoras estudem. Nós sabemos da dificuldade, pais de família, várias responsabilidades, serviço, pai, avô, esposo, esposa, trabalho, tem realmente muitos motivos para não estudar por conta da demanda que os senhores têm e as senhoras também têm. Só que nós vamos fazer de tudo para que vocês consigam estudar com qualidade, tá certo? Estão prontos? Moral também está pronto, então vamos começar a nossa live com bastante qualidade. Para a gente ficar bem legal, bem bacana, eu vou tirar os comentários, tá? Quem está acenando pro Moral aí, acenando de volta aqui. Vamos iniciar a nossa live. Eu vou olhar, o material já foi disponibilizado para todo mundo. Quem não pegou e quiser, basta mandar uma mensagem para mim. Eu vou colocar aqui meu contato, tá bom? Então pronto, tá aqui. Esse contato, você anota, eu botei em nome Aspra, CE Oficial. Anota o contato do Moral. Nós temos uma turma andando com professores de maior gabarito nacional. Dr. Emerson Castelo Branco, defensor público, professor do Alfacom, professor Flauzino, professor do Alfacom, professor
Ticiano Lavô, dos grandes cursos do estado do Ceará. Então, só fera, professor Cardoso Neto, Alfacom, Tiradentes, Prime, professor Ayrton Moral. Então, montamos uma seleção para que vocês conseguissem essa aprovação. Todos prontos? Também estou, então, vamos nessa. Se tiverem qualquer dúvida, basta ter um pontozinho de interrogação, coloca aí a dúvida, o Moral vai estar sempre olhando e aí a gente vai continuando desse jeito, tá certo? Primeira questão, na verdade aparece para mim aqui número 2, não sei o que aconteceu, ficou número 2, então vamos lá. Nós vamos abordar primeiramente o Estatuto Militar, esse é o nosso propósito. O Estatuto juntar com o direito administrativo. Lembrando que o Estatuto Militar nada mais é também do que um dos ramos do direito administrativo. E o que é o direito administrativo? Na verdade, é uma junção de normas, de princípios que fala, que instrui, que guia a administração pública. Essa é a ideia do direito administrativo. Tem direito administrativo em tudo que é canto. Tem direito administrativo na Constituição Federal, tem direito administrativo no nosso Estatuto Militar, tem direito administrativo em outras leis infraconstitucionais, como a Lei de Improbidade Administrativa, que será cobrada para os senhores e para as senhoras, que já teve modificação, Lei de Licitações, que também foi cobrado para os senhores e senhoras. Então tem muita coisa para a gente falar. Primeira questão da gente é a número 2, tá certo? Então nós vamos ter 7 questões. Ao ser transferido para a inatividade, o militar deixa de ter seu vínculo funcional tratado por esse estatuto, visto que este regula apenas a relação do Estado com o militar da ativa. Para a gente responder essa questão, nós precisamos inicialmente saber do que é que se trata o Estatuto Militar. E quem é que traz a definição, aquilo que o Estatuto regula, é o primeiro artigo. O artigo 1º eu costumo dizer que ele é o último artigo a ser confeccionado, mas quem vai ler, quem vai estudar uma lei, é o primeiro artigo a ser lido, a ser estudado, tá? E o primeiro artigo vai dizer o seguinte: esse é o Estatuto Militar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Então começamos dizendo o seguinte: as leis que nós vamos estudar aqui, tanto valem para os bombeiros como para os policiais militares. O Estatuto é do bombeiro, o Estatuto é da Polícia Militar. E o que é que esse Estatuto ele regula? Ele vai dizer, esse Estatuto regula situações, direitos, prerrogativas, obrigações e deveres. Se você prestar atenção, mas Moral, como é que eu vou fazer para decorar essas 5 palavras que o senhor rapidamente disse à mão? Situação, direitos, prerrogativas, obrigações e deveres. Basta você colocar na sua cabeça desse jeito. O Estatuto SD pode, ó. SDPOD. SD pode. Nada mais é do que um mnemônicozinho para que você decore na hora da prova, ó. SD pode. Situação, repito. Situação, direitos, prerrogativas, obrigações e deveres. De fato, o nosso Estatuto trata da situação do militar. E quais são essas situações? O artigo 3º revela pra gente. Ou estamos na ativa ou estamos na inatividade. Artigo 3º fala sobre esse assunto. Quando falamos de direitos, artigo 52 ao artigo 68, falando de direitos e mais direitos do militar. Direito de remuneração, direito a tirar férias, direito a 4 afastamentos, direito às 6 licenças e um artigo 52 recheado de, se eu não estou enganado, 34 incisos aí de direitos, mais direitos e direitos dos militares, isso no conjunto do capítulo dos direitos. Prerrogativas são assuntos inerentes a determinada categoria profissional. Então nós temos as nossas prerrogativas, do artigo 69 ao artigo 76. Dá um exemplo aí, Moral, de uma prerrogativa. O fardamento, nosso uniforme, com todas as peças, insígnias, divisas, agildas e peças complementares, todas elas fazem parte, junto com o uniforme, da nossa prerrogativa militar. Então nós falaremos sobre a prerrogativa dentro desse capítulo que vai, repito, do artigo 69 ao 76, falando de prerrogativas. Obrigações e deveres são assuntos espalhados dentro do Estatuto Militar. Tudo isso para dizer, repito, ó, SD pode, situações, direitos, prerrogativas, obrigações e deveres. Anota aí, o artigo 8º, parágrafo único, ele vai dizer o seguinte, ou é o artigo 8º ou o artigo 9º desse estatuto. Ele vai dizer que esse estatuto, no que couber, tratará da vida do inativado, do reserva e do reformado. É isso que ele diz lá nesse parágrafo único, acho que é do artigo 8º mesmo, tá? Depois dá uma olhadinha no Estatuto Militar. Dito isso, a nossa primeira afirmativa, perdão, é uma afirmativa incorreta. O Estatuto Militar, ele não desgruda do inativo, não. Ele trata da vida do inativado. Porte de arma é para o inativo. O fardamento, ele não é mais para o inativo. Entretanto, em casos excepcionais, ele vai dizer,
eventos sociais solenes, data cívica comemorativa com autorização do comandante-geral, está lá no artigo 75. Então, esse artigo ele revela também uma possibilidade ao inativo andar fardado nesses momentos, tá certo? Que eu acabei de citar, excepcionais. Do artigo 180 até o 195, nós temos aí 16 artigos falando de inatividade. Inclusive, abre um parêntese aqui, nós temos 3 artigos que tratam da volta do militar da aposentadoria. Nós, eu vou repetir, nós militares, nós agentes públicos militares, que é assim que a doutrina majoritária do direito administrativo gosta de nos tratar, como agentes públicos na modalidade militar. Eles sacam a gente do servidorismo público, eles não chamam a gente de servidor público. Acho até que concordo, aliás, eu concordo com essa definição. Tira os militares do servidorismo público, até porque a nossa própria previdência é diferente. Estava falando hoje com os alunos do XO, pessoal que está trabalhando com o professor Ayrton Moral, repito, nesse grande projeto, o maior projeto da história do estado do Ceará, de conduzimento de subtenentes da Polícia e do Corpo de Bombeiro para uma etapa, para um desafio chamado Seleção para o Curso de Habilitação Oficial. Nós estamos conduzindo isso com o maior zelo, com a maior responsabilidade e tentando todos os dias ser o mais eficiente possível. É isso que nós estamos fazendo com esses subtenentes. Eu estou muito feliz com o que eu estou vendo de resposta. Isso é bom, quando o professor se empolga e o aluno dá a resposta, aí pronto, fechou. Aí é como se fosse um treinador que está com um time que deu, como é que o pessoal chama, hein? Deu liga, né? Deu liga. Então tá dando liga e isso é bacana demais. Esses 3 artigos são 184, 185 e 186. Os retornos podem acontecer por necessidade de segurança pública, o Estado está passando por um momento desafiador e aí o Estado ele pode utilizar dessa manobra. Vou repetir, nós militares somos os únicos que podemos ser convocados a voltar da inatividade da reserva remunerada, mesmo não querendo. Veja que esse artigo ele vai falar que é ex officio. O que significa O que significa juridicamente a expressão ex officio? Significa obrigatoriamente, independe da vontade. Nós tivemos no ano de 2019, janeiro de 2019, a convocação de militares da reserva remunerada quando tínhamos aqueles vândalos queimando ônibus, colocando bomba embaixo de viaduto, enfim. Nós tivemos aquele momento de chamar, de convocar obrigatoriamente os militares da reserva remunerada. Outros 2 retornos que são previstos, mas desta forma agora, não mais obrigatoriamente, são os artigos 185 e 186. 185 fala da volta pelos conhecimentos técnicos especializados. 186 é o retorno mais comum na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro. É o retorno para ser segurança patrimonial. Tanto é que nós temos um batalhão só para tratar desse retorno, tá certo? Então, tudo isso para justificar a segunda questão e dizer, segunda questão, você pirou, tá? Tá errada. Olha, lembrando quem chegou agora, nós começamos pela 2 porque o meu material começa pela 2, tá bom? Não botei a questão 1, foi um erro de digitação. Bora para a terceira questão? Então, nossa questão de número 2, ela está errada. 3. A PMCE, uma instituição organizada com base na hierarquia e na disciplina, e aí é bom que se diga, essa questão pode colocar o CBMCE, tá bom? Corpo de Bombeiro também. Então, vamos colocar as 2 instituições? A PM e o Corpo de Bombeiro, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Detalhe, hierarquia e disciplina são 2 expressões que estão presentes tanto no Código Disciplinar como no Estatuto Militar. Nosso código ele é tão apaixonado pela palavra disciplina e suas variações que aparece mais de 270 vezes a palavra disciplina com variações, tá? Hierarquia é uma estrutura que nós temos, então, quando a gente fala de hierarquia, nada mais é do que uma ordenação estrutural de carreiras e cargos. Quando falamos de disciplina, é o acatamento integral às leis, às ordens, aos regulamentos. Disciplina, na verdade, nada mais é do que o sim, senhor, cumpro sim, cumpro com eficiência, com efetividade. Isso é disciplina. E a hierarquia vem de estrutura de cargos, que é o que exatamente nós temos bastante.
Voltando para a questão, até aqui tá legal. Ele vai dizer que as nossas duas instituições estão subordinadas ao governador do estado. Isso é verdade, Moral? É. O artigo 3º do Estatuto Militar, ele vai falar de postos e graduações e ele revela pra gente o que é hierarquia. A hierarquia, ele fala dessa ordenação dentro das corporações militares e ele usa a expressão culmina, culminando, ou seja, finalizando no governador do estado. Interessante, nós não temos subordinação ao presidente da República, tá? Isso é um detalhe muito importante, até porque não existe hierarquia entre chefes do Poder Executivo, presidente Bolsonaro e o prefeito do menor município do país. Qual é a relação entre eles? Relação de respeito, de cada um saber onde é o seu quadrado. A Constituição Federal prevê a competência para a União, competência para o Estado e competência para os municípios. Tanto é que se houvesse realmente uma hierarquização entre presidente e governadores, você acha mesmo que o governador do estado do Ceará não teria ido à posse do presidente? As duas vindas do presidente ao estado, o governador não estaria lá? Certamente estaria se tivesse uma relação hierárquica. É só para provar que não tem relação de hierarquia nenhum. Então, se não existe relação de hierarquia do governador com o presidente, é uma relação de paridade, então eu digo para vocês que de fato culmina no governador do estado. Agora, presta atenção, ele vai dizer que também estamos subordinados à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Isso é mentira, tá? A legislação não fala isso, a legislação diz que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro possuem um vínculo, são as vinculadas da Secretaria de Segurança Pública. E que vínculo é esse? Ainda tem o tipo na hora da prova, vínculo operacional. Quais são as 4 vinculadas, além da PM do Corpo de Bombeiro, a PFOS e a Polícia Civil? Fechamos assim? Mais alguma coisa? Sim. Lembrando que o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar de todos os estados são forças auxiliares e reservas do Exército, não são das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. O que nos dá uma situação híbrida, meio complicada até de se explicar. Como é que nós somos forças auxiliares e reservas de um órgão federal e subordinados ao governador do estado? É por isso que a lei orgânica está sendo tratada lá na Câmara Municipal, que ninguém melhor do que o Sargento Bosch, que está ligado aí total, a antena ligada na frequência mais alta sobre essa elaboração, sabe que lá existe uma ideia de tirar a força dos governadores frente a essas duas instituições, a PM e o Corpo de Bombeiro. Cenas dos próximos capítulos. E eu permito aí até, quero tirar cada vez mais dúvidas com meu amigo Sargento Bosch, nosso vice-presidente, o cara mais itinerante que eu já conheci na minha vida como executivo, como gestor executivo. Terceira questão, então, é mais uma questão errada, não é isso? Segunda está errada, a terceira está errada. Você chegando agora, não estranha. Nossa segunda e nossa terceira questão são as primeiras questões mesmo, tá? A primeira e a segunda questão. Quarta questão. Em determinada ocorrência, a questão agora ela foi tirada da prova de oficial da Polícia Militar em 2014. Prova essa, deixa eu só abrir um parênteses, que eu fiz, consegui a aprovação para oficial da Polícia Militar e, à época, resolvi permanecer como praça do Corpo de Bombeiro. Bom relatar que naquela época não tinha a lei de promoção ainda, ou seja, a perspectiva promocional de ascensão funcional da PM praticamente não existia depois de capitão. E segundo, eu tinha um projeto pessoal em minha vida que eu teria que colocar em execução e a coloquei no ano passado, diga-se passagem, não de forma perdedora, muito pelo contrário, de forma bastante saudável e que o resultado foi exatamente o resultado mais lindo que eu já vi que poderia acontecer. Deus é muito justo. Meu resultado foram 4.545 votos. E claro, como nós aqui somos detentores do conhecimento da linguagem do S, o que é o S45? Missão cumprida, né? Deus me revelou, missão cumprida duplamente. Em determinada ocorrência do estado do Ceará, apresentaram-se uma equipe da Polícia Militar, chefiada por um primeiro-tenente, e uma corporação do Corpo de Bombeiro. Ainda botou corporação lá, né? E uma composição, eu acho que ele queria colocar isso na prova. E uma composição do Corpo de Bombeiro, chefiada também por um primeiro-tenente. Nessa situação, lá vem a afirmativa, prestem atenção. Nessa situação, como os oficiais pertencem a corporações diferentes, não há precedência hierárquica entre eles. Olha, a palavra precedência, nós temos que fazer uma diferenciação
da palavra superioridade hierárquica, tá? Então vamos lá. Qual é a relação que nós temos quando a gente fala de superioridade hierárquica? Graus hierárquicos distintos. Então vou falar o contrário. Quando nós temos graus hierárquicos distintos, qual é a relação? Um é superior, o outro é subordinado hierárquico. Exemplo, quando se relaciona um capitão com um cabo, capitão e cabo têm uma relação vertical. Então nunca fale precedência nessa questão. É superioridade hierárquica. O capitão, o cargo de capitão, esqueçam as pessoas. Esqueçam as pessoas. Vamos falar do cargo. As pessoas, no meu entendimento, elas estão no mesmo pé de altura. As pessoas, no meu entendimento, não muda. O cargo proporciona uma responsabilização distinta. Então, o cargo faz cada um obedecer uma linha vertical. Capitão, o cargo de capitão, é um cargo superior hierárquico a um cargo de cabo. Tranquilo até aqui? Quando for para relacionar graus hierárquicos diferentes, é um pão, facílimo. Agora, difícil mesmo, desafiador, é quando a gente vai relacionar graus hierárquicos iguais, ou seja, no mesmo posto e na mesma graduação. Dá para fazer isso? Dá. Olhando para dentro da mesma instituição, esqueça instituições diferentes, esqueça. Somente na mesma instituição. Nós temos, por exemplo, a precedência. E o que é preceder? Calma. Mesmo grau hierárquico, o que é preceder? É estar à frente. Na mesma altura, mas está à frente. Exemplo, nós temos uma possibilidade dentro de uma viatura, quatro sargentos estão trabalhando numa viatura. Cada um vai ter a sua função dentro dessa viatura. Se a viatura é da Polícia Militar, nós vamos ter ali o motorista, o comandante dessa viatura e 2 patrulheiros atrás. De quem é a precedência aí? A precedência será do comandante da viatura. Estou dizendo que todos os 4 são primeiros sargentos, tá bom? Então esse primeiro sargento terá a precedência funcional. O que é funcional? Devido à função. A função o elevou diante dos outros 3 que também estão no mesmo grau hierárquico que ele. Então, precedência, mesmo grau hierárquico, e alguém vai ficar na responsabilidade pelos demais, vai ficar à frente, ou seja, terá a precedência. A precedência mais comum nas instituições militares é a antiguidade. A primeira antiguidade que os senhores tiveram, que os senhores construíram, foi lá no CFSD. Para quem fez o CFSD, quem passou no concurso para soldado. Essa foi a primeira antiguidade que permaneceu até que as promoções foram acontecendo e aí, claro, o merecimento foi elevando primeiramente outros em detrimento aos os mais antigos. Nós teremos uma outra antiguidade construída para os senhores. Agora, o Xó, ele vai refazer essa antiguidade. Nós temos metade entrando no Xó sem seleção, entrando por antiguidade, a outra metade tendo que, estudar pra caramba. E se eu disser, atenção, e se eu disser que isso vai beneficiar esses que estão entrando pela caneta, vão ser beneficiados dentro do curso. Porque quando estiverem dentro do curso de habilitação oficial, todo mundo vai estudar, zera todo mundo, zera. Quem é mais antigo não vai ser mais. Uma nova antiguidade será construída. Vão se matar, moral, no bom palavreado, vão se matar lá dentro para construir uma nova antiguidade. Por isso que eu digo, quem está na caneta agora está sofrendo, mas depois, além de colher a aprovação, colherá também os frutos dentro do curso de habilitação oficial frente aos exames dentro desse curso. Dito isso, deixa eu voltar para cá. Certo, nós temos a antiguidade. Existem outras precedências fora a antiguidade e a precedência funcional? Deixa eu ver se eu coloquei a antiguidade aqui para os senhores. Deixa eu ver aqui. Não coloquei não. Não coloquei nenhuma de antiguidade não. Mas não é a nossa última aula até lá. Pode ficar tranquilo. Colocarei questão de antiguidade para falar dos 4 critérios de distinção pela antiguidade. Data da última promoção, prevalência civil dos graus hierárquicos anteriores, classificação no curso de formação e habilitação, data de nomeação e admissão, e eu falei 4, mas errei. Maioridade. Como é que a gente decora, moral? Vou dar uma dica aqui, rapidinho, corridinho. Nós já estamos com 20 e poucos minutos de aula aqui, e tem o direito administrativo que a gente ainda tem que abordar. Já tô vendo, mandando aqui uma mensagenzinha. Show, sim. Esse material exclusivo Aspra, não estou encontrando no Atos. Olha, quem não tiver o material, eu envio, tá? Eu envio, fica tranquilo, eu envio. Manda mensagem para aquele celular. Então vamos voltar. Data que prevalece classifica é a data maior. Data que prevalece classifica é a data maior. Data da última promoção, prevalência civil dos graus hierárquicos anteriores,
classificação no curso de formação e habilitação, data de nomeação e admissão e maioridade. Tem mais alguma precedência que relaciona militares da mesma instituição? Tem. Em caso de oficiais, os quadros de oficiais. Interessante, ó. Já estou resolvendo uma questão que vai aparecer na nossa questão de número 6. Um item vai falar dessa precedência. A precedência dos quadros. Alô, quem é policial militar? Polícia Militar tem 4 quadros de oficiais. Tem o QO, QOS, QOCPL e o QOA. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui 4 capitães, cada um de um quadro. Um capitão combatente, um capitão saúde, um capitão capelão e um capitão administrativo. Nessa relação, alguém vai ter a precedência. Quem tem a primeira precedência é o combatente. Segunda precedência vai ser o da saúde. Terceira precedência vai ser o capelão. E perceba, construíram como última precedência o administrativo. Foi uma construção. Para mim, teria que haver uma desconstrução disso aí. Pode ter certeza, tá? Porque quem tem a maior idade aí deveria ter a maior precedência nesse caso. Mas construíram como sendo a precedência, a última precedência, no caso, nessa relação, seria do administrativo. Atenção, vou falar de novo, preste atenção. Só existe precedência quando no mesmo grau hierárquico. Moral? Eu sou um capitão QOA e tem um tenente QO. Qual é a relação aqui? Você, capitão QOA, goza de superioridade hierárquica em relação ao tenente QO, o tenente QO, nesse meu exemplo. Tá bom? Então, mudou os cargos, não fala assim precedência. Estava até hoje conversando com os meninos aqui no quartel, e aí tinha um cabo, olha que situação interessante. Um subtenente, deixa eu ver aqui, um subtenente está como motorista, e um cabo esteve em determinado momento como o fiscal, que aqui no Corpo de Bombeiro, como combatente, o nome é fiscal da viatura. E ele estava me arguindo, moral, não é conflitante o que está acontecendo? Isso é totalmente conflitante. Você é responsável pelas ocorrências, você é responsável pela guarnição, mas você não dá ordem no motorista em relação à ordem. Você não vai dar uma ordem a ele e ele vai acatar porque você tem alguma superioridade com relação a ele. Nenhuma. Mesmo aí a função sendo fiscal, ele é subtenente. E como subtenente, a relação ela é vertical. Ela jamais vai ser na mesma altura, uma relação horizontal. Então ele entendeu. Não é legal que aconteça isso, mas sabemos que acontece. Subtenente dirigindo, sargento sendo comandante da viatura. Acontece. Lembrando, nessa relação, a funcionalidade dá uma obrigação ao sargento nesse nosso exemplo. Entretanto, quando a relação for entre esses dois militares, tem que ter um respeito à superioridade hierárquica. Não pode perder a visão nesse sentido, tá? Mas, moral, e quando as instituições forem diferentes? Esqueçam tudo o que eu falei agora de precedência. Foram as instituições diferentes, ó, no nosso exemplo, um primeiro tenente da polícia, um primeiro tenente do bombeiro, mesma altura. As instituições são diferentes. Não quero saber sobre antiguidade, não quero saber sobre funcionalidade. O que você vai colocar na prova e na vida particular, também na vida funcional, é de que os policiais militares, quando no mesmo grau hierárquico dos bombeiros militares, terão precedência hierárquica frente aos bombeiros militares. O soldado da PM, o soldado do bombeiro, soldado da PM. Um cabo da PM, um cabo do bombeiro, cabo da PM. Um coronel da PM, um coronel do bombeiro, um coronel da PM. Agora, preste atenção. Um subtenente do bombeiro e um cabo da PM. Olha os termos. Então, essa relação não é de precedência. Subtenente do bombeiro, cabo da PM. Então, o subtenente do bombeiro é superior hierárquico ao cabo da PM. Dito isso, a questão de número 4, ó, mais um errado, é isso mesmo? É, até agora, ó. A 2 errada, a 3 errada, a 4 errada também. Bora pra quinta? Tudo tranquilo? Mais 2 pontinhos de interrogação. Boa noite, é a galera chegando. Só para dar boa noite, meu amigo Elisiano Queiroz ainda continua aqui com a gente. Nosso presidente, meu primo, meu irmão. Tamo junto. Questão de número 5. Ato do governador do estado pode convocar para o serviço ativo os militares estaduais da reserva remunerada e os reformados, em caráter transitório,
caso em que não poderá haver recusa por parte do militar. Olha, essa questão aqui tem que ter muito cuidado para solucionar, para resolver, para dizer se ela está certa ou está errada, tá? Ela está errada. Você detectou o erro dela aí? O militar reformado, lá no artigo 3º, onde fala de situações, existem duas grandes diferenças entre estar na reserva e estar reformado. Primeira grande diferença é exatamente essa aqui. O militar reformado, ele não se sujeita mais à convocação do governador do estado. Então o estado poderá estar caindo os pedaços da segurança pública, está lá em estado de sítio, estado de guerra, estado de calamidade, não interessa. Pode-se convocar o reserva, mas não pode se convocar o reformado. Então guarda isso aí. Não se sujeita mais à convocação, está definitivamente dispensado do serviço ativo. Agora eu vou trazer uma outra grande diferença entre reserva e reformado, só que não é do estatuto. Essa diferença é no Código Disciplinar. O artigo 2º do Código Disciplinar, que eu chamo de o beabá do Código. Você não pode ir para a prova do XOR sem saber o artigo 2º, onde ele diz quem são os alcançados pelo Código Disciplinar, quem não é alcançado pelo Código. Ele vai dizer lá, são alcançados pelo Código militar da ativa e da reserva remunerada. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta. Reformados não são mais alcançados pelo Código. E eu vou provar com mais outro artigo. Ainda no Código Disciplinar, o artigo 74 diz que se trata de um caso de extinção de punibilidade a passagem da reserva para a reforma. Passou da reserva para a reforma, extingue a punibilidade. Se estava respondendo a processo, extingue o processo. Se não estava, mas poderia responder a um processo, não responde mais, não se abre mais o processo. Portanto, a questão 5 também está equivocada. Para a gente finalizar a nossa parte de Estatuto Militar, e aí eu vou chamá-los, tá? Eu quero ouvir depois da sexta questão. Eu vou chamá-los para saber como é que vocês estão, se estão gostando da aula, para a gente abrir duas questõezinhas do direito administrativo com moral ainda. Vamos mudar de professor não, tá bom? Vamos continuar com o professor Ayrton Moral. Então a sexta questão diz o seguinte: com relação aos oficiais integrantes do QOA, do quadro de oficial de administração, marque a afirmativa incorreta. Então vocês estão vendo que o nosso questionário está de incorreção total. Segunda errada, terceira errada, quarta errada, quinta errada e a sexta eu ainda vou ter que procurar a errada. Cuidado na hora da prova para não errar um comando. O que é o comando da questão? O comando da questão é exatamente o que ele quer que você marque. Se é a incorreta, 4 itens, 3 estão corretos e 1 falso. Letra A. Fica autorizada a designação de oficial integrante do QOA para as funções de comando e comando adjunto das subunidades. Por muito tempo, oficiais administrativos não gozavam dessa prerrogativa. Ficava aquela dúvida, podem ou não podem administrar, comandar as unidades ou subunidades? Vamos acabar com essa dúvida. Oficiais administrativos podem sim serem comandantes ou até comandantes adjuntos. Vou falar o contrário. Comandantes adjuntos e até comandar. Agora preste atenção, só subunidades. Não vai cair na prova o que é uma subunidade e o que é uma unidade, porque o próprio estatuto ele não define isso. Mas digo para vocês, uma subunidade é uma companhia. O professor Ayrton Moral trabalha numa companhia, sou bombeiro militar de uma companhia. Minha companhia é a 2ª companhia do 2º batalhão. Então a minha companhia ela é subordinada a uma unidade, a subunidade subordinada a uma unidade. O comandante, aliás, a comandante é uma tenente-coronel. Aí se você disser, Moral, tenente-coronel QOA, aí eu vou ficar chateado. Porque embora nós tenhamos aí já ganho de causa de alguns pedindo a requerida para tenente-coronel QOA, vocês estão acompanhando isso? Isso aí é muito bom para a gente, porque vai abrir um precedente para a gente ampliar o quadro de oficial administrativo, tá? É uma questão de ganho. Eu participei junto às associações da elaboração da lei de promoção. À época, nós conseguimos ampliar o quadro de oficial administrativo do Corpo de Bombeiro e ampliamos também mais um cargo de oficial, no caso, oficial superior, que é o de major. Ainda acho injusto. Tem que entrar aqui nesse cálculo, aliás, nessa criação, os cargos de tenente-coronel e coronel QOA. Agora, para acontecer isso, nós temos que reduzir os interstícios. Estou aqui dizendo para vocês a minha ideia, a minha proposta, reduz mais os interstícios para que se consiga dobrar a carreira, fazer para a carreira de oficial. Segunda ideia é que não aconteça apenas a ascensão por promoção, mas também a ascensão
por progressão. Então não existe apenas um tipo de ascensão. O que está sendo vendido pelo governador agora para a gente não é uma ideia para todas as outras categorias. Eu dou aula sobre a lei de promoção para a Polícia Civil, eu dou aula sobre a lei de promoção para a Polícia Penal, conheço como é que eles ascendem e digo, a nossa ascensão ainda não é a melhor de todas, muito pelo contrário, está longe de ser. Nós temos poucas ascensões, ficamos muito tempo em determinados cargos, enquanto policiais civis e policiais penais ascendem anualmente, ou pelo menos têm a possibilidade de ascender anualmente, já que para eles também serve a regra das três promoções, no caso dos 3 acessos ao quadro de acesso geral, a inclusão no quadro de acesso geral. Mas são temas para os próximos capítulos. O importante é que a gente tenha conhecimento para a gente dar a solução. Não adianta apenas gritar, berrar, bater na mesa e dizer que tá tudo errado. Não. Ou vem com a solução ou não adianta. Na época que eu entrei na discussão da lei de promoção, nós entramos com o aspecto matemático da lei de promoção. Só para os senhores e senhoras terem uma recordação, ou se não souberam para saber, naquela época, a proposta do governo é que se houvessem 4 ingressos no quadro de acesso geral, para só na 4ª vez acontecer a promoção. E aí nós fizemos um cálculo, eu sou formado em matemática pela Universidade Federal do Ceará, nós fizemos um cálculo, fizemos a demonstração para o secretário de Segurança Pública e nós conseguimos, à época, reduzir para 3. A minha ideia era reduzir para 2. Quem não foi promovido na primeira seria ascendido na segunda, mas não é assim e nós teremos uma aula de lei de promoção para os bombeiros, porque, para todos, né? Caiu lei de promoção para a polícia e para o bombeiro no chão. Voltando para cá, na 6ª questão, tanto podem comandar, e aqui no meu quartel é uma tenente-coronel, que é a comandante, e o comandante adjunto é um capitão QOA. Letra B, não marca A, hein? Não marca A não, letra B. Vou já olhar esse ponto de interrogação. O quadro de oficiais de administração destina-se a prestar apoio às atividades da corporação, sim, mediante o desempenho de funções administrativas e operacionais, certo? Tanto administrativo, não se perca pelo nome. O nome é de administração, mas as funções são administrativas e operacionais. Correto? Não marca. C. Os postos do quadro de oficiais de administração estão divididos em 3 círculos hierárquicos. Como eu disse aos senhores, foi uma grande conquista. Naquela época nós só tínhamos tenente e capitães, somente 2 círculos hierárquicos. Com a criação do oficial, do major QOA, a gente conseguiu dizer então que nós temos agora um cargo de oficial superior. Então nós temos os 3 círculos hierárquicos. Tenentes são subalternos, capitães intermediários e um cargozinho mais oficial superior. Portanto, letra C está certa, não marca não. D. Quando ocupantes do mesmo posto possuem precedência sobre os oficiais dos demais quadros de oficiais da respectiva corporação. Não, eu disse para os senhores, na verdade, o ocupante do cargo do quadro de oficial administrativo, quando comparado ao mesmo posto de um outro ocupante de um outro quadro de oficial, ele terá sempre a última precedência, é a precedência menor. Portanto, 6ª questão, letra B, deixa eu ver o ponto de interrogação. Na 4ª você disse que está errado, mas falou que existe precedência hierárquica. Deixa eu ver aqui. Ó, vou voltar para a 4ª, tá? A nossa 6ª questão, todo mundo ciente. Vou abrir aqui o diálogo, vou abrir logo o diálogo, para os senhores participarem mais um pouquinho comigo. A 4ª questão, acho que foi o Subpaiva que perguntou. O Subpaiva disse, Moral, o senhor disse que não tem precedência, viu? Ó, é a questão que diz que não tem, ó. Nessa situação, como os oficiais pertencem à corporação diversa, não há precedência hierárquica entre eles. Há precedência sim, é do tenente da Polícia Militar frente ao tenente do Corpo de Bombeiro. Então, a 4ª também está errada. Subpaiva, se quiser participar, ó, tá aqui, tamo junto, tá bom? Acho que foi o Subpaiva que fez essa pergunta, só confirmar, foi o Subpaiva. A questão que disse que não existia precedência. E há sim a precedência, tá? Show! Valeu, Subpaiva. Onde está essa apostila? Manda mensagem para esse número aqui que eu mando. Eu entrego. Aqui, ó. E se alguém ainda não está participando do curso com o professor Ayrton Moral, ele finaliza na semana que vem. Nós já vamos lançar outro curso. Mas, Moral,
A prova vai ser dia 14 de março. Acho que não. Então, quase certeza que não. Tá bom? Grande subtenente de Lima, rapaz, o eterno horizonte. Forte abraço. Bora para 7 então, moçada? Direito administrativo, tá? Tá tudo legal? Estão gostando? Eu acho que estão gostando, porque ninguém vai embora, né? Então nós já estamos aqui com 40 minutos de aula, mais de 40 minutos. Todo mundo continuando aqui com moral. O pessoal da minha turma hoje teve uma super quinta-feira. Teve aula de manhã, teve aula meio-dia, teve aula 5 horas, tá tendo aula 7 da noite. Então o professor Ayrton Moral tá botando para voar banda. Subtenente Júlio Batista, mande mensagem no meu celular, lá naquele que eu mandei, tá certo? Beleza? Então bora lá. Vamos falar de direito administrativo. Então vamos nessa. Se tem eu coloquei duas questões aqui que serão cobradas tanto na prova da PM como na prova do Corpo de Bombeiro, para o subtenente do Corpo de Bombeiro, tá? O que nós vamos abordar aqui, primeiramente, são os poderes administrativos. A administração pública, na verdade, vamos começar com o Estado. Para que foi criado o Estado lá atrás? A ideia da criação do Estado foi uma ideia garantidora de duas coisas. Inicialmente, a vida. O Estado veio para garantir a vida. Naquele passado, onde o Estado não existia, problemas entre duas pessoas eram resolvidos um matando o outro. E aí continuava isso com relação à família. E aí nós tínhamos famílias dizimadas por causa dessa troca de um mata um, outro mata outro. Então a ideia inicial é que o Estado exista para garantir a vida. Depois disso, garanta a minha propriedade. O que é meu, dá uma segurança jurídica para isso. Bom, mas depois de tudo isso, nós criamos outras funções, outras atribuições para o Estado. E aí quando eu falo de Estado, a administração pública, para administrar, venha com fomento, venha com serviço público, venha, enfim, traga mais do que aquilo que a gente fez lá no passado, quando houve a criação do Estado e agora da administração pública. Dito isso, o Estado, a administração pública, precisa de poderes. O que são os poderes? São exatamente os instrumentos que vão contar, que vai contar a administração pública para administrar, para poder praticar atos. E que instrumentos são esses? Vamos nos colocar como administração pública, todos nós, porque nós somos de fato o Estado. Quando estamos trabalhando, quando estamos agindo, nós somos o Estado, tá? Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos gozar de legitimidade nas nossas ações. Deu uma quedazinha na conexão aqui, porque tá chovendo muito em Horizonte, mas vejam se tá legal agora, tá? Deixa eu deixar um pouquinho aqui ativo, só para ver se tá legal. Pronto, então vamos voltar para os poderes. Eu estava falando dos atributos. Não, deixa os atributos para lá. Vamos falar de poderes da administração pública. Que poderes são esses? Vamos para cá. Os poderes que gozam a administração pública para poder administrar são poder hierárquico, o poder vinculado, o poder discricionário, o poder de polícia, o poder regulamentar e o poder disciplinar. Esses 6 poderes não podem ser esquecidos na prova, tá? Moral, o que é que diz cada um desses poderes? Eu vou resumir para a gente acertar todas as questões. Poder vinculado e poder discricionário. O poder vinculado, ele estabelece o que é que a administração deve fazer. É ela que tem o poder, a possibilidade de fazer, mas ela não tem margem para exatamente escolher se deve fazer agora ou depois, ou seja, se é oportuno ou se é conveniente para ela ou se não é conveniente para ela. Quando ela tiver essa possibilidade, esse poder de escolher conveniência e oportunidade, não é mais poder vinculado, é poder discricionário. Vou dar 2 exemplozinhos para vocês e aí a gente resolve a parada, tá? Então vamos lá. Quando um servidor público, um policial militar, uma policial militar solicita a licença gestante, quem é que tem o poder para conceder a licença gestante? É o Estado. Então o Estado tem o poder. Esse poder ele é vinculado ou discricionário? Ele é vinculado, ou seja, não pode a administração pública chegar e dizer assim, não vou te dar esse mês não, vou te dar daqui a 3 meses. Quando a criança nasce, não é assim que funciona. Implementados os critérios, requisitos, o checklist realizado, a administração ela vai ter que conceder, no caso, no nosso exemplo, a licença gestante. Quer ver um poder discricionário que a administração tem? Se um policial militar, um bombeiro militar,
vai solicitar uma licença para tratar de interesse particular, só o Estado tem o poder de liberar, de conceder. Entretanto, esse poder é discricionário. É possível se preencher os critérios, ou seja, ter mais de 10 anos de tempo de serviço, você solicitar e receber um não. Mas como não? Eu tenho mais de 10 anos de tempo de serviço. A administração pode chegar e dizer assim, não é conveniente esse momento para lhe dar, não é oportuno o momento para lhe dar essa licença nesse exato momento. Então, vocês estão sabendo diferenciar agora o que é poder vinculado do poder discricionário. O que é o poder hierárquico da administração pública? É a possibilidade dela se organizar administrativamente, seja por graus hierárquicos, sobre estrutura de quem manda, quem obedece, sobre ordenar, avocar, delegar, dar ordens. Então veja, poder hierárquico me parece muito com o nosso próprio conceito de hierarquia, uma estrutura onde há a possibilidade de os subordinados ficarem obrigados em relação aos superiores hierárquicos. Entendido? Beleza, então não confunda poder hierárquico com punição. Punição não é poder hierárquico. Punição ou é poder de polícia ou é poder disciplinar. E aí vai depender se a punição é aos seus, ou seja, a administração pública está punindo os seus servidores, aqueles que de alguma forma se vincularam à administração pública. Aí nós temos o poder de disciplinar os seus. Exemplo, policial militar foi demitido. Essa demissão, ela é devido ao poder disciplinar da administração pública. A administração pública multou um administrado que estacionou o carro em um local proibido, guinchou o carro dele. Isso não é poder disciplinar, isso é poder de polícia. O que é o poder de polícia? Existem duas atividades de poder de polícia. Ou a atividade é de poder de polícia judiciária, que ela é típica da Polícia Civil e da Polícia Federal, ou seja, auxiliar o judiciário investigando o crime e o infrator criminal. Ou é a da Polícia Administrativa. E o que é o poder da Polícia Administrativa? É uma função, é uma atividade de contenção das liberdades, com sempre a finalidade do interesse público. E o que seria isso? Vamos imaginar um supermercado que simplesmente, onde deveria trabalhar honestamente, direitinho, acaba vendendo produtos de forma reiterada, produtos perecidos, produtos mal acondicionados. A administração pública vai lá e manda lacrar o estabelecimento, manda interditar. Essa interdição é um ato administrativo derivado do poder de polícia. Um posto de combustível que reiteradas vezes foi pego vendendo o combustível adulterado e vai lá e caça essa autorização, essa licença, melhor dizendo, essa licença para atuar desse posto de combustível. Então, essa cassação, essa extinção dessa possibilidade de licença deriva também do poder disciplinar. Entendido? A polícia militar, o policial militar que chega e manda, estabelece que alguém deve baixar o seu som, isso deriva de qual poder de polícia? O poder de polícia administrativo. Então percebam que poder de polícia não necessariamente é pela polícia. Guarda Municipal tem poder de polícia. A AGFIS, o que ela está fazendo? Ela está mandando fechar estabelecimentos. A AGFIS, ela está multando estabelecimentos. Então o que a AGFIS está fazendo hoje é exercendo uma função, uma atividade de polícia administrativa. Ou seja, queira ou não, os estabelecimentos eles vão ter que respeitar o decreto governamental, porque goza de uma... Aí nós vamos falar agora de atributos. O atributo da imperatividade. Queira você administrado ou não, você vai ter que obedecer ao que está sendo estabelecido pelo decreto, tá bom? Bom, eu falei então do poder disciplinar, do poder hierárquico, do poder de polícia e o mais fácil agora. O que é o poder regulamentar? É o que o governador do estado está fazendo. Ele está atuando através de decretos desde o ano passado, de forma quase que quinzenalmente. Então, de onde deriva o poder do governador do estado do Ceará ficar confeccionando decretos? Deriva do poder regulamentar, que é típico dos chefes do poder executivo. O presidente Bolsonaro também gosta muito de medida provisória. As medidas provisórias nada mais são do que atos administrativos derivados do poder regulamentar, do poder disciplinar, aliás, do poder normativo que tem os chefes do poder executivo. Mas não só deles, tá certo?
Bom, dito isso, tranquilo, estamos bem? Vamos para a sétima questão. No tocante aos poderes administrativos, é correto afirmar que o poder hierárquico se origina na relação de subordinação que há entre os órgãos, os agentes, existindo um poder de comando dos agentes superiores e um dever de obediência aos subordinados. Pronto, tá aí o poder hierárquico. Lembra de hierarquia. Sétima questão já acabou. Agora vamos saber só por que os outros são errados. B. O poder disciplinar é a prerrogativa conferida à administração pública de editar atos gerais para complementar leis e permitir sua efetiva aplicação. Não, isso não é poder disciplinar, isso é poder regulamentar, ou também conhecido como poder normativo. Letra B errada. C. Não existem, uma vez que a relação administração com os administrados não deve pautar no poder. Vale, minha Nossa Senhora. Se fosse assim, amanhã, agora meia-noite, ao passar desse dia para a sexta-feira, bastava que ninguém obedecesse o decreto do governador, se não tivesse esse poder. Como não existem os poderes? Os poderes existem, tá? Então, se não tivesse poder, simplesmente a desordem está.